Ok? Bom dia, Thalisson. Bom dia. Vamos fazer a correção, tá bom? Eu vou compartilhar a tela com vocês, quem está em casa. Aqui, pessoal, se puder ter acesso a isso, eu agradeço. Caso não, escuta, porque eu estou lendo a questão, vou explicar. Aí qualquer informação importante, você pode de repente fazer uma anotação, para que depois, quando você for fazer o exercício, já tenha mais ou menos isso anotado, tá bom? Vamos compartilhar a tela. Ok. Vamos lá. Geografia agrária. Você vai ver que vai vir um monte de pergunta do Enem 2019, viu? Enem 2019. O que é que essa pergunta do Enem 2019 diz? Presta atenção, sobre questão agrária brasileira. O IBAMA está investigando o extermínio de abelhas por intoxicação por agrotóxicos em colmeias de São Paulo e Minas. Os estudos com inseticidas do tipo neonicotinoides devem estar concluídos no primeiro semestre de 2015. Beleza? Ele está descrevendo uma situação que o agrotóxico mata as pragas, mas está matando as abelhas. Tá bom? Trata-se de um problema de escala mundial, presente inclusive em países do chamado primeiro mundo, e traz como consequência grave ameaça aos seres vivos do planeta, inclusive ao homem. Ok? Então ele deu uma situação que o agrotóxico causa problema ao produto, problema ao solo, ao meio ambiente, ao homem e às abelhinhas. Tá bom? Que solução para o problema apresentado garante a produtividade da agricultura moderna? Então veja, ele falou de um problema, que era a morte das abelhas pelos agrotóxicos. Então, qual seria a solução? Eu precisaria continuar implementando o controle de pragas, mas não prejudicando as abelhas. Então, existe um modelo que é o que a gente chama de controle biológico, aonde aquela praga pode ser combatida com outra praga. E aí, por exemplo, na produção de soja, dá a praga X. Na produção de laranja, dá a praga Y que combate o X. E aí elas se combatem biologicamente na natureza. E aí eu utilizar essa técnica de controle biológico é eficaz. Eu vou combater a praga e não vou prejudicar as abelhas. Por isso que o gabarito é a letra C. Utilização de técnicas de controle biológico, ok? Entendido até aí? Vamos embora. Segundo quesito, Enem 2018. Quer dizer o que com isso? O que é que a gente entende disso? Foi cobrado em 2018, foi cobrado em 2019, foi cobrado em 2020 e será cobrado em 2021, tá bom? A agricultura ecológica e a produção orgânica de alimentos. Professor, o que é uma agricultura ecológica? É aquela agricultura que utiliza o meio ambiente em seu benefício, tá certo? Que a gente pode chamar de silvicultura. Silvicultura é uma prática que respeita o meio ambiente, utiliza muitas vezes a copa das árvores para fazer sombra, utiliza muitas vezes essas regiões para poder proteger de um acúmulo de água, agricultura ecológica. E a produção orgânica de alimentos, que é aquela que não usa o agrotóxicos, estão ganhando relevância em diferentes partes do mundo. No campo brasileiro também acontece o mesmo, impulsionado especialmente pela expansão da demanda de alimentos saudáveis. Perceba que hoje em dia as pessoas não querem só se alimentar, querem se alimentar de forma saudável. O setor cresce a cada ano, embora permaneça relativamente marginalizado na agência de prioridades de política agrícola praticada no país. Então perceba, a população aumenta e a população vem aumentando o consumo saudável.
Só que para fazer uma produção de alimento orgânico, eu não uso agrotóxico. E geralmente a produção é pequena. Por isso que é caro o produto orgânico. E isso não é uma prioridade dos grandes fazendeiros do Brasil, porque os grandes fazendeiros do Brasil não estão interessados em produzir pouco para o povo comer bem. Eles estão preocupados em produzir muito para ganhar dinheiro. Beleza? Mesmo que isso gere problemas de saúde. Entendeu a diferença de objetivo? Os grandes fazendeiros querem produzir produtos comuns, que são mais baratos, o uso do solo é mais simples, bota agrotóxico, resolve, colhe 1,5 tonelada e vende e ganha dinheiro. Essa é a prioridade, né, da política agrícola brasileira. Já essa agricultura ecológica, ambiental, é todo um cuidado diferente, é toda uma situação. Eu sempre faço um comparativo quando dou essa aula. É uma pessoa que cria um chau-chau, um cachorro da raça chau-chau, e um que cria um vira-lata. O cara que cria um vira-lata, você bota de tudo para ele comer e ele come, inclusive pedra. Come de tudo. Feijão, resto de comida, não tem essa. Come de tudo. Mas o chau-chau só come pedigree. É aquela ração cara, o bicho tem língua azul. Como é que o camarada vai comer tudo? Nem que ele coma um big daquele que mancha a língua, né? Um big, é? Como não tem um confeito que o cara bota na boca e fica com a língua azul? Pronto, talvez esse cachorro tenha comida, era isso. Mas não com uma comida qualquer. Então o trabalho é menor, o cuidado é maior, é qualquer água, dá qualquer coisa. Não, mas o meu é uma vacina, é uma raça assim que só come isso. Né? Também posso fazer analogia, né? A criança de rico e a criança de pobre. A criança de pobre come de tudo, né? A fralda que botar dá, mas a do povo mais rico não. Tem alergia às fraldas mais baratas, mas a mais cara não tem alergia não é? A pomada não pode ser uma pomada qualquer, tem que ser a pomada X, não é isso? Então assim, pois é, né? Essa semana não estou nem me colocando na situação de rico, mas minha esposa comprou uma colher que, sabe quando você bota a comidinha na colher da criança, Brenda, para dar na criança, você não sabe se está quente ou fria. Aí você faz o quê? Sopra. Pelo amor de Deus, isso não é higiênico. Aí você então toca com o dedo na comida para saber se está quente, uma papinha que vai dar. Isso não é higiênico. Aí agora essa colher, na hora que você bota, ela de rosa muda de cor. Se tiver quente, ela fica branca. Se tiver na temperatura normal, ela continua rosa. Ou seja, não precisa aloe, segundo Fernandes, soprar nem botar o dedo. Porque afinal de contas, eu não sei onde eu botei o dedo. Mas a boca eu sei. Vamos embora. Que tipo de intervenção do poder público no espaço rural é capaz de reduzir essa marginalização? O que é que o governo poderia fazer para que esse modelo agrícola, ecológico, orgânico, que é marginalizado porque é caro e porque é difícil, o que é que pode ser feito para que isso mude? O governo tem que fazer o quê? Ajudar. O governo tem que reduzir impostos. O governo tem que dar assistência. E toda vez que a gente fala em ajuda, em assistência, aparece o nome subsídio. Subsidiar é ajudar. Aí a resposta é aqui, subsidiar os cultivos da base familiar. Ou seja, quando isso começar a virar rotina, aí a gente pode, de repente, ter um acesso maior a produtos orgânicos e de forma mais em conta. Por exemplo, aqui em Vitória, vocês compram alimentos orgânicos aonde? Você vai dizer, nem sei se em Vitória tem. Não é verdade? Geralmente em Recife tem. Ali na Ceasa, um setor que é assim, feira de orgânicos. Não tem muita gente. Por quê? Você compra 1 quilo de batata, paga 8 conto, acha ruim, aí você vai comprar 1 quilo de batata orgânica, vai pagar 35, aí uma casa que tem 5, 6 meninos, não é verdade? Que gosta de comer purê, não é verdade? Aí o purê vem com leite que não é camponês, é ninho, e mexe, pronto. Aí acabou o gás. Então, assim, é uma realidade que precisa ser mudada com o tempo, tá bom? Então, quando você estiver em algum lugar e que vê assim, feira de orgânicos, setor de orgânicos, dá uma olhadinha. Faz um comparativo, dá uma olhada. Aí vai aparecer uns produtos lá que o cara vai dizer, oxi, aí você vai ver que, evidentemente, é mais saudável. Queria eu poder pagar por isso, né? Por esses alimentos saudáveis, porque muitos dos problemas que nós temos hoje no século XXI é por conta de alimentação. Além de estresse,
é a alimentação, que acabam alimentando doenças como câncer, como depressão, transtorno de ansiedade, porque afinal de contas é muito mais rápido tu comer um hambúrguer que já está processado industrialmente com um monte de produto químico que está ali, um biscoito que já está pronto, do que ter que cozinhar, do que ter que fazer. E a vida, nesse ritmo frenético, não dá tempo para isso. Antigamente, como sim, né? Não trocava nunca um inhame, um batata doce, um caramandioca, um frutapão, um suco de tangerina por uma Coca-Cola que está pronta. Não é verdade? Até o próprio comércio de comida facilita que a gente adoeça. Faz o seguinte, 11 horas da noite, entra nesses aplicativos de comida, iFood, o que quer que seja, e diz assim, bom, quero lanchar algo saudável. Vê se tem. Tem não, é Chef's Burger, é não sei o quê. Aí quando entra é o quê? É pizza, é hambúrguer, é pastel, é o quê? É fritura, é óleo, é tudo. Assim. Ah, quer comer saudável? Faça. Vá lá, tira da geladeira, bota para escaldar. Aí, meu filho, não vale a pena. É melhor tomar água e dormir, tá bom? Então, subsidiar os cultivos da base familiar. Terceira pergunta é Enem 2018 de novo. Duas em 2018, né? Participação percentual do extrativismo vegetal. O que é o extrativismo vegetal? Retirar, é causar impacto. E da silvicultura, que é essa ecológica que respeita. Aí tem aqui o gráfico de 1996 a 2014. No gráfico que eu estou traduzindo, a silvicultura, ela veio crescendo. O extrativismo vegetal vem diminuindo. Tá bom? Aí eu preciso responder de acordo com o gráfico, ok? Talvez esse gráfico seja do Brasil, mas pode ter sido feita uma pesquisa em uma determinada área do Brasil, não no Brasil como um todo. Considerando as diferenças entre extrativismo vegetal, que é retirar da natureza o que a gente precisa, e a silvicultura, que é retirar de maneira consciente, a variação da curva do gráfico foi influenciada por que tendência? Aí o gabarito da letra A, conservação do bioma nativo. Porque se extrativismo vegetal é retirar da natureza, eu estou causando impacto. Então, se eu diminuo o extrativismo vegetal e aumento a silvicultura, eu estou preservando o bioma. Não é verdade? Porque é uma medida consciente, a silvicultura. Então, a resposta, conservação do bioma nativo, é uma tendência que vem ocorrendo uma vez que o extrativismo vegetal na curva diminui e a silvicultura vem aumentando. Você vai continuar tendo produtividade, mas ao invés de extrair e causar impacto, você pode associar a produção ao meio ambiente, tá bom? Então, resposta, letra A de amor. Quarto quesito, Enem de 2014. Essa pergunta é muito legal. É um trecho, deixa eu ver aqui, de Sina de Caboclo, de Aquino JB. Vocês que leem aqui, hein? Aquino JB. Quem é? Aquino JB. De trás para frente, quem é? Não sei quem, não sei quem lá de Aquino. Tem aí. Exato. Quininho para os mais famosos, mais íntimos. Dá uma olhadinha. Mas plantar para dividir, não faço mais isso não. Eu sou um pobre caboclo, ganho a vida na enxada. O que eu colho é dividido com quem não planta nada. Já temos aí uma desigualdade social, né? Tem o que planta e o que não planta nada. O meu é pouco, mas mesmo assim eu divido. Se assim continuar, vou deixar o meu sertão. Mesmo os olhos cheios d'água e com dor no coração. O cara não quer ir. Vou para o Rio, provavelmente de janeiro, carregar massa para os pedreiros em construção. Vou fazer o êxodo rural. Vou sair do campo, que eu trabalho, produzo no sertão, que é pouco, mas que eu estou ali. Mas para ficar pegando o que é pouco, para dividir, fica difícil. Desse jeito, eu vou para o Rio de Janeiro trabalhar de servente. Deus até está ajudando. Está chovendo no sertão, então eu não estou saindo por conta de uma característica da seca. Mas plantar para dividir, não faço isso não. Então o problema aí é o quê? Não é a seca. O problema aí não qual é o problema? É eu pegar o que é pouco
para dividir para quem não tem. A desigualdade social acaba sendo um fator que determina. Porque se todo mundo produzisse pouquinho, eu não precisaria dividir. Se eu não precisasse dividir, eu não sairia, porque eu estou saindo com os olhos cheios d'água. Estou saindo sem querer sair. No trecho da canção, composta em 1960, retrata-se a insatisfação do trabalhador rural com o quê? É com o clima? Não. Deus até está ajudando. Está chovendo no sertão. A insatisfação é com o quê? É porque tem que dividir. E para dividir eu não faço isso mais não. Mas ele só faz essa divisão, minha gente, porque nem todo mundo tem acesso aos produtos. E aí o gabarito é a letra A. Distribuição desigual da produção. Se a distribuição fosse igual da produção, não precisaria dividir. Como é desigual, eu tenho que dividir o que já é pouco. E aí eu não faço isso mais não. Então a resposta, letra A de amor, tá bom? Quinto, Enem de 2013. Só teve Enem, tá? Aí tem o mapa 1, distribuição da população brasileira. Vê que legal essa pergunta. Tem um mapa do Brasil e um monte de bolinha, da menor a maior. Quer dizer, onde o povo está. E a maioria da população do Brasil está no litoral, né? De colonização primeiro, de investimento. As maiores bolas estão nas capitais. A maior concentração de bola está no Sudeste. Beleza? Beleza. O mapa de baixo tem conflitos pela terra. E o conflito pela terra, a maior parte do conflito é no norte, onde tem menos gente. Vê que situação. A região norte é a região que tem menos gente, mas é a região que tem mais conflito por terra, principalmente terras indígenas, ou seja, os fazendeiros que estão por lá estão querendo expandir as suas fronteiras, invadindo e tendo conflito com os índios. Então essa é a situação que a gente vê. Tem até uma região de muito conflito no Brasil, que a gente chama de Bico do Papagaio. Eu até falei em aula, Bico do Papagaio, que é exatamente uma área aí na região do Amazonas, do Pará, do Norte, em que existem esses conflitos, né? De fazendeiros, como eu falei para vocês, da bancada ruralista, querendo expandir seus domínios em terras indígenas. E os indígenas, coitados, que só quer sua terra para poder manter suas tradições, não conseguem competir com esses fazendeiros armados até os dentes. E aí, como é que fica? Aí tem aí a pergunta. Esse quesito é o quinto. Aí tem assim, os mapas representam distintos padrões de distribuição do processo socioespacial. Nesse sentido, a menor incidência de disputa envolvendo povos indígenas se explica pelo quê? Porque é que existe uma menor disputa. Onde é que acontece a menor disputa? Eu sei que a maior disputa, segundo o mapa, acontece na região norte. E a menor disputa acontece na região mais urbanizada. Porque, afinal de contas, na área urbanizada não tem espaço para ter terra indígena. Não é verdade? A área urbanizada, litoral, capital, é tudo urbanizado. Tem terra indígena por aqui? Não, então é lógico que por ser uma área industrializada, urbanizada, povoada, você vai ter infinitamente menos conflitos com relação às terras indígenas. Já na região norte, por ter uma maior quantidade de terras indígenas e ter uma menor quantidade de gente, aí o conflito acaba sendo mais evidente. Isso não significa dizer que não tenha conflitos por aqui. Eu posso depois mandar para vocês, né, umas informações sobre as tribos indígenas de Pernambuco. Tribo Funiô, né, que estão aqui presentes e mantendo suas tradições em Águas Belas, em Salgueiro, né, em cidades do Agreste do Sertão. Recentemente, nas últimas eleições, um índio se tornou prefeito. Tem escolas do estado de Pernambuco, nessa comunidade indígena, que dá aula de Tupi-Guarani. Né? Então, existem muitos índios. Tem histórico de índio daqui de Pernambuco assassinado por grandes fazendeiros, tá? De cabeça, assim, eu não estou lembrado exatamente todas as tribos e onde elas estão localizadas, mas eu tenho essa informação, eu tenho isso anotado, né? Porque eu já precisei dar uma aula sobre as questões culturais de Pernambuco e falava sobre as tradições indígenas. Então eu tenho uma lista de todos os tribos indígenas, de onde elas estão, os acontecimentos, tá bom? Teve até recentemente uma preocupação com essa Covid, né, que uma tribo indígena de Pernambuco ficou isolada, os próprios índios fecharam entrada e saída de gente sem nenhum caso de Covid. Aí teve um índio que pegou, aí meu filho, um índio,
pegar Covid e morrer, percentualmente, com relação ao Brasil, é muito mais perigoso. Por quê? Porque se muito índio morre, não está morrendo só gente, está morrendo uma cultura, está morrendo uma tradição. Na verdade, é por isso que já caiu até no Enem e o povo não consegue entender isso. Que a população indígena aumentou muito mais do que a população brasileira. E como assim? Né? Porque eu tenho uma tribo indígena, por exemplo, de 1000 pessoas, tá bom? Imagina que essa tribo indígena agora tem 2.000. Quantos por cento aumentou? 100%. A população brasileira tem 202 milhões. Aumentou 1 milhão. Em termos de quantidade, 1 milhão é muito maior do que 1000, não é verdade? Mas em percentual, esse 1 milhão representa quanto diante de 202 milhões? Percebe? Então a população indígena do Brasil dobrou, quadruplicou, aumentou muito mais do que a população brasileira em termos percentuais, não em termos de quantidade, tá bom? Então, os índios, eles precisam aumentar a quantidade de índiozinho para manter a cultura. Por isso que a maioria das tribos indígenas tem como cultura a poligamia, a poliandria, ou seja, o índio pode ter várias mulheres, a mulher pode ter vários homens. Não é safadeza, é necessidade de reprodução de uma espécie que está quase desaparecendo por conta dessa situação atual, tá bom? Uma resposta à letra A, diz? Pode. Enem 2013. Tá vendo? Todo ano cai. Aí no Enem 2013 tem 2 textos que eu não vou ler, mas eu vou dizer o que é que se trata, né? O primeiro texto defende a reforma agrária. Modelo é injusto, concentrador, precisamos combater, fazer a reforma agrária para distribuir. Essa seria a solução e resolveria muitos conflitos. E ele dá até um dado aqui, ó. 1%, minha gente, presta atenção nesse número. Jéssica, 1% dos fazendeiros do Brasil dominam 46% das terras do Brasil. Vê que concentração de terra da bexiga. 1%, minha gente, de todos os grandes fazendeiros do Brasil dominam 46% das terras do Brasil. É muita desigualdade. Por isso que tem toda essa situação. Já no 2, é um texto que critica a reforma agrária e entende que não é dando terra que vai resolver o problema da desigualdade. Porque esse povo recebe a terra e vende. A situação tem que investir em emprego, em qualidade de vida, investir na estrutura social, para que esse povo melhore de vida e não ter que tenha precisando de reforma agrária. O que é melhor? É eu te dar a cesta básica. Tem gente que vai dizer, ok, o governo da cesta básica é bom, eu estou ajudando. Já tem gente que vai dizer o seguinte, não, eu não quero viver recebendo cesta básica. Eu quero que melhore a situação do local, para que eu possa ter dinheiro, para que eu possa ganhar dinheiro, para que eu não possa ficar dependendo da doação de cesta básica. Entendeu a ideia? Uma coisa é você dar, a outra coisa é você não ficar querendo receber para sempre. E aí você tem 2 textos que são antagônicos quando se trata da imagem da reforma agrária, que é uma assistência, né? Que é uma ajuda assistencial. Nos fragmentos do texto, os posicionamentos em relação à reforma agrária se opõem. Isso acontece porque os autores associam a reforma agrária respectivamente a quê? Qual é a ideia da reforma agrária de quem dá? E qual é a ideia de reforma agrária de quem critica? Quais são as ideias respectivamente? Então eu primeiro preciso marcar uma alternativa que seria, evidentemente, né, a ideia de dar a terra ao outro, que é, o objetivo é combater, deixa eu ver aqui, corrigir as distorções históricas, porque historicamente o modelo é concentrador. A partir do momento que eu faço a reforma agrária, combato essa concentração e distribuo, a reforma agrária serve como uma forma de resolver, de corrigir essas distorções históricas. Essa é a ideia do primeiro texto. E a ideia do segundo texto, de não dar a terra para esse povo, é que prejudica o agronegócio. Porque se o governo está pegando a terra, distribuindo para quem não tem, eu, como grande fazendeiro, estou deixando de ter as minhas terras para aumentar a produção. Então, essa é a ideia que os fazendeiros falam. Mas lembre-se que a reforma agrária é feita em cima de terras improdutivas. Então, esse argumento não cola. Agora, se o cara estivesse trabalhando na terra, o governo pegasse a terra do cara que está trabalhando, para dar para quem não tem, para que o povo possa sobreviver, aí eu estaria prejudicando o agronegócio. Mas eu estou pegando terrenos improdutivos.
Eu estou pegando terrenos improdutivos. Então, o fato de eu pegar e dar para quem não tem sobreviver não prejudica o agronegócio, mas é o argumento que eles utilizam. Por isso que o primeiro texto visa corrigir as distorções históricas, por isso que apoia a reforma agrária. Já o outro critica a reforma agrária porque você pegar uma terra que poderia ser explorada para dar para uma pessoa sobreviver prejudica o agronegócio. Tá bom? Que é muito importante para o Brasil. Então, a resposta, a letra E. Sétima questão é Enem 2013. Vamos para o sétimo agora, né? São 19 questões, a gente não vai chegar às 19, né? A gente vai responder o que der, depois eu disponibilizo o gabarito de todas e aí qualquer dúvida, cabe a você vir me perguntar. A outra é uma pergunta interessante, vê só. Ninguém conhece a necessidade que todos os fazendeiros têm de aumentar o número de seus trabalhadores. É como até pouco supriam-se os fazendeiros dos braços necessários. As fazendas... Não, isso é uma pergunta, né? E como até pouco supriam-se os fazendeiros dos braços necessários? As fazendas eram, vê só, alimentadas pela aquisição de escravos, sem o menor auxílio pecuniário do governo. Gente, não sei se vocês sabem, ou não sei se vocês não lembram. Pecuniário, pecúnia é dinheiro, tá bom? Então, auxílio pecuniário é dar dinheiro. Auxílio emergencial é um auxílio pecuniário, é uma pecúnia, é dar dinheiro. Aí tem aí, ora, se os fazendeiros se supriam de braços às suas custas, e se é possível obtê-los ainda, posto que de outra qualidade, por que motivo não hão de procurar alcançá-los pela mesma maneira, isto é, à sua custa? Ou seja, ele dá uma ideia de que antigamente os fazendeiros tinham mão de obra escrava. E hoje em dia eles estão questionando por que não pode ser assim. Evidentemente que a sociedade muda, evolui com o passar do tempo. E aí vem o texto. O fragmento do discurso dirigido ao parlamentar no Império refere-se às mudanças então em curso no campo brasileiro, que confronta o Estado e a elite agrária e tem como objetivo. Qual é o objetivo? Confrontar o Estado e a elite dizendo, não é para ter escravo. Né? Porque quem tem escravo, só quem ganha é quem? É o dono do escravo. Quem ganha é quem? É o governo que não precisa bancar melhorias para os trabalhadores. Só quem ganha é a minoria. A partir do momento que você tem a lei Eusébio de Queiroz, que proíbe comércio de escravos, você tem a lei Áurea, que acaba com a escravidão, você vê leis como os direitos trabalhistas, que garantem qualidade, segurança, dignidade para o trabalhador, aí o povo não quer, principalmente a elite. Lembre-se, minha gente, lembre-se disso. Vocês podem estar no polo de trabalhador um dia. E lembre-se que o trabalhador só quer que você trabalhe. Ele não quer ser seu amigo, ele quer que você trabalhe. Mesmo que ao longo do tempo ele possa fazer coisas que dê a entender que ele é seu amigo. Mas ele quer algo em troca. Isso eu estou dizendo para você porque você vai ser explorado. Agora, lembre-se disso, porque você pode ser o patrão. E como patrão, lembre-se disso, que o funcionário está ali precisando e nem por conta disso você precisa explorá-lo, tá bom? Tem que entender essa relação, porque é muito bom você analisar o outro. É importante você se colocar no lugar do outro, tá? E aí tem qual é o objetivo de tudo isso. E o gabarito é a letra C, definir uma política de subsídio governamental para o fomento da imigração, ou seja, uma política governamental é proteger o trabalhador. E a partir do momento que eu acabo com a escravidão, que eu acabo com esse tipo de modelo de exploração às suas custas, a imigração vem, aí os imigrantes vêm. Né? Porque o imigrante quer vir, mas para ser escravo eu não vou. Aí o Brasil não se desenvolve. Aí você dá um fomento, dá uma ajuda, um subsídio, cria leis que protegem, cria lei que proíbe a escravidão. Ah, ter escravidão não, então eu vou. Aí eu vou, beleza? Então a resposta é... Oi? Pode sim. Oitavo quesito. Deixa eu ver a hora. 8h44. Enem 2012. A singularidade da questão da terra na África colonial, singularidade. Alguma coisa que aconteceu lá acontece em outro lugar. A singularidade da questão da terra na África colonial é a expropriação. Expropriar, minha gente, é tirar o que é do outro. É tomar o que é do outro. Na África acontecia a expropriação por parte do colonizador e as desigualdades raciais no acesso à terra. Ou seja, o povo chegava lá, os brancos europeus, vários,
Inglaterra, França, Portugal, Bélgica se apossavam, porque era colônia, expropriava, pegava a terra dos outros e ainda quando ia distribuir, distribuía com os brancos, uma vez que os negros eram colônios e escravos. Após a independência, se tornou independente. As populações de colonos brancos tendem a diminuir, porque os brancos vão sair. Vai diminuir porque agora há uma liberdade e os negros africanos vão ganhar a liberdade. Apesar da proporção de terra em posse da minoria branca não ter diminuído. Ou seja, o negro ficou livre, agora livre, maior população, predomina, mas as terras ainda ficaram concentradas nas mãos daqueles poucos brancos, que ao longo do tempo eles criaram medidas para que isso acontecesse. No Brasil também aconteceu. Lembra? A terra no Brasil era dos brancos, colonizadores, exploradores. Começa o processo de mudança ao longo do tempo, vem aí revoltas e aí o fim da escravidão estava por vir, só que antes fizeram a lei de terra, dizendo o seguinte, beleza, a escravidão vai acabar, mas só quem pode ter terra a partir de agora é quem pode comprar. Ou seja, acabou a escravidão, os negros ficaram livres, a população poderia agora viver realmente livre, mas não poderia ter acesso à terra. Por quê? Porque só podia quem podia comprar, tá bom? Então era uma forma de manter essa situação. Com base no texto, uma característica socioespacial e um consequente desdobramento que marcou o processo de ocupação do espaço rural da África subsaariana foram o quê? De acordo com o texto e com toda essa ideologia, o gabarito do 8º é a letra E. Vamos ver se concorda? Concentração de áreas cultiváveis no setor agroexportador, aumento da ocupação da população pobre em territórios agrícolas marginais. O que é que ele está querendo dizer? Manteve o modelo que? A maioria na mão dos brancos. Por quê? Porque os brancos viam a terra como um bem, explorar e exportar. Ok. Já o negro via a terra como bem? Não, vinha como um lar. Então o negro que pega a terra, quer a terra para possuir, para usufruir para o seu sustento. Já o branco quer a terra para produzir e exportar. Então é isso que ele está dizendo. Os brancos tiveram e mantiveram o modelo do setor de exportação, aí aumenta a população de pobre, porque agora não tem mais escravidão, mas eles ficam em terrenos marginalizados, mais afastados, né, mais distantes. Então, resposta letra E, porque a pergunta foi clara. Com base no texto, uma característica socioespacial e um consequente desdobramento. Qual é a característica? Manter na mão de poucos para exportar. E qual é a consequência do desdobramento do que aconteceu, que foi o fim da escravidão? Os negros têm acesso à terra, mas são terrenos marginais. São terrenos marginais, mais afastados. São terrenos que não são, por exemplo, os melhores terrenos, tá bom? Então, isso aconteceu na África. 9, Enem. As mulheres quebradeiras de coco-babaçu, Maranhão, Piauí, Pará e Tocantins, na sua maioria vivem uma situação de exclusão e subalternidade. O termo quebradeira de coco assume um caráter de identidade coletiva, na medida em que as mulheres que sobrevivem desta atividade e reconhecem sua posição e condição desvalorizada pela lógica da dominação, se organizam em movimentos de resistência e de luta pela conquista de terra, pela libertação dos babaçuais, pela autonomia do predomínio produtivo. Passam a atribuir significados ao seu trabalho e suas experiências, tendo como principal referência sua condição pré-existente de acesso e uso dos recursos naturais. Ou seja, hoje existem, né, essas mulheres nessas bandas do Brasil que utilizam a quebradeira de coco para sobreviver, mas não apenas para sobreviver financeiramente, mas para manter uma tradição. Por isso que é importante essas mulheres terem acesso a certas terras para poder continuar mantendo essa tradição. É feito os índios. O índio, quando quer a terra, não quer a terra só para impedir que o grande fazendeiro ganhe dinheiro. Ele quer a terra para manter suas tradições. Aí essas mulheres de coco-babaçu tiram esses babaçu de fazenda dos outros. É porque ela não tem fazenda para fazer isso. Porque se ela tivesse uma fazenda, ela não precisaria quebrar a semente, né, para ser quebradeira e sobreviver disso. Não. Elas entram na terra dos outros, utilizam-se da terra dos babaçus dos outros para sobrevivência. E elas entendem que precisam ter
pelo menos um pedaço de terra para poder manter sua vida e suas tradições. E aí os fazendeiros, evidentemente, que não vão querer perder, né? A organização do movimento das quebradeiras do coco, do babaçu, é resultante de quê? Então, o nono, o gabarito a letra E. Vamos ver o que é que diz. Esse movimento existe porque há uma dificuldade imposta pelos fazendeiros e poceiros no acesso aos babaçus, localizados no interior de suas propriedades. Ou seja, ela quer sobreviver da quebradeira do coco babaçu. Só que o coco babaçu está na fazenda de Jéssica, que é uma grande fazendeira. Então, como é que eu vou manter minhas tradições culturais se eu não tenho um pé de babaçu? Eu preciso entrar na fazenda de Jéssica. E é aí que entra o impasse. Jéssica não quer deixar que eu entre para poder explorar o babaçu e manter minhas tradições, e eu preciso. E aí existe um movimento dessas mulheres para que elas possam ter acesso a terras para poder manter suas tradições. E é aí que entra o dilema, tá bom? Enem 2012, a última. Duas plantinhas transgênicas conversando. Tem assim, transgênico. Dizem que está faltando alimento no mundo, mas não tinham inventado um tipo de planta que ia acabar com a fome. Aí a outra diz, não estou sabendo. Então, evidentemente que você tem aí a ideia do alimento transgênico, né? Uma vez que ele fala aqui, transgênico. E a gente sabe que o alimento transgênico, ele é bom por um lado e tem suas críticas por outro. Um do lado bom do alimento transgênico é exatamente poder se adaptar, né, a diversos tipos de clima, a diversos tipos de solo, de relevo, não dá bicho, não usa agrotóxico, ok? O problema é que a sua semente é modificada geneticamente em laboratório para que isso ocorra. E aí tem muita gente que acha que se alimentar disso pode desenvolver problemas de saúde porque é modificado geneticamente em laboratório, né, que deveria ser natural, a terra, o solo, essas coisas. Né? E aí vem, na charge, faz-se referência a uma modificação produtiva ocorrida na agricultura. Uma contradição presente no espaço rural brasileiro, derivada dessa modificação produtiva, está presente em quê? Então, uma contradição é o que está na letra do 10, letra A, que diz assim, expansão das terras agricultáveis com a manutenção das desigualdades sociais. Essa é uma contradição, eu vou te explicar. A partir do momento que eu uso uma semente transgênica, eu consigo produzir no local que não era bom para plantar. Beleza, então usar alimento transgênico aumenta, expande as terras agricultáveis. Imagina que essa mesa que eu estou aqui na minha frente não prestava para plantar, não era terra agricultável. A partir do uso da semente, ela começa a produzir. Então, o alimento transgênico aumenta as terras agricultáveis. Só que aí vem a pergunta, é uma contradição. Então, ao passo que você tem um aumento das terras agricultáveis, usando essa semente, mas nem todo mundo pode comprar a semente. Porque só quem vai ter essa semente são os ricos, fazendeiros. E aí eu tenho a expansão da produção agrícola para os fazendeiros. E aí eu continuo mantendo as desigualdades sociais. Beleza? Então essa é a contradição. É bom porque aumenta as terras que são produtíveis, porém eu não aumento para todo mundo. Ou seja, eu aumento para alguns. Eu mantenho um modelo desigual. Tá beleza? Então a resposta aí é a letra A de amor. Voltando para cá. Beleza? 10 questões, entendido? Essas 10 questões, minha gente, elas retrataram aí várias partes, né, do assunto. As demais serão mais do mesmo. Questões sobre transgênico, questões sobre conflito, questões sobre concentração, questões sobre reforma agrária. O conselho que eu dou para você é responda, porque vocês já vão fazer avaliações. Seja simulado, seja prova. E isso vai estar inserido aí dentro dos contextos, tá certo? Beleza? Então, provavelmente eu vou colocar 3 assuntos para o simulado, 3 assuntos, né, para a prova. Vou organizar com vocês direitinho. Então, quer ver uma dica? Façam essas outras, porque muito provavelmente eu vou utilizar, porque eu sei que a maioria não vai ver. E aí eu boto na prova tendo a certeza que o povo não viu.
Então faça, responda. Quando for estudar, eu vou estudar para geografia hoje. É o quê? Hoje tem espaço agrário. Então eu vou responder do 11 ao 19, né? E eu já vou dar o gabarito para vocês. Então anotem. Anotem. Quem está em casa e quem está aí, pega uma folha de papel, né? O restante do gabarito, porque os 10 primeiros eu fiz agora, né? 11, gabarito B de bola. 12, B de bola. 13, A de amor. 15, 14, B de bola. 15, A de amor. 16, A de amor. 17, C de casa. 18, B de bola. E 19, D de dedo. Tá bom? D de dedo. Tá ok? Vou parar a gravação.